Oi, gente! Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu na festa mais incrível que eu já vi na minha vida. É sobre uma menina chamada Mariana e uma festa muito especial que mudou tudo para ela. Essa história é tão bonita que sempre que eu lembro dela, meus olhos ficam cheios de lágrimas de emoção. Era uma noite de sábado do mês de outubro, bem no finalzinho da primavera, quando o clima em São Paulo estava perfeito, nem muito quente, nem muito frio. Eu estava na casa da minha tia Carla, que trabalha organizando festas para pessoas muito ricas da cidade. Minha tia sempre me contava histórias incríveis sobre as festas que ela organizava, mas nunca tinha me levado em nenhuma. Nesse dia especial, ela me chamou e disse que precisava de uma ajuda extra e que eu podia ir junto com ela. Eu fiquei super animado. Ela me explicou que íamos para uma festa muito diferente em uma mansão gigante no bairro de Alphaville, que é onde moram as pessoas mais ricas da região. A festa era de 15 anos da Isabela Ferreira, uma menina filha de um homem muito rico que tinha várias empresas de construção de prédios e shopping centers. No caminho para lá, minha tia me contou que a Isabela tinha pedido uma festa com um tema super moderno e diferente, uma festa silenciosa. Eu não conseguia entender direito o que isso significava até ela me explicar. Todo mundo usaria fones de ouvido especiais e dançaria ouvindo suas próprias músicas, sem fazer barulho nenhum. Parecia a coisa mais estranha do mundo. Quando chegamos na mansão, eu quase não consegui fechar a boca de tanto espanto. A casa era maior que um quarteirão inteiro do meu bairro. Tinha um portão dourado gigante com seguranças vestidos de terno preto, jardins que pareciam de filme de Hollywood, uma fonte no meio da entrada que jorrava água colorida com luzes LED, e carros caríssimos estacionados por toda parte: Ferrari, Lamborghini, Mercedes-Benz, carros que eu só via em revistas. A mansão em si parecia um palácio de 3 andares, toda pintada de branco com detalhes dourados. Tinha colunas gregas na entrada, escadarias de mármore e janelas enormes que brilhavam com as luzes internas. Ao redor da casa principal tinha uma piscina do tamanho de um campo de futebol, com cascatas artificiais e um bar flutuante no meio da água. Quando entramos, fiquei ainda mais impressionado. O salão principal era do tamanho da minha escola inteira, com um pé direito altíssimo decorado com lustres de cristal que deviam custar mais que um carro novo. As paredes tinham quadros enormes com molduras douradas, e o chão era de mármore branco que brilhava tanto que dava para se ver refletido nele. A decoração da festa era de outro mundo. Tinha luzes LED coloridas instaladas por todo o teto que piscavam e mudavam de cor constantemente. Nas paredes tinham telões gigantes passando vídeos de música eletrônica com efeitos visuais hipnotizantes. Espalhados pelo salão tinham sofás brancos de couro, mesas de vidro com aperitivos gourmet e barras de drinks com bartenders profissionais fazendo coquetéis coloridos. Os convidados eram uns 200 adolescentes da alta sociedade paulistana, todos entre 15 e 17 anos. Vocês não fazem ideia de como eles estavam vestidos. Era como se cada um tivesse saído direto de uma revista de moda. As meninas usavam vestidos de marcas famosas que custavam milhares de reais, sapatos de salto alto importados, joias de ouro e diamante e maquiagem feita por profissionais. Os meninos usavam ternos elegantes, relógios de luxo que brilhavam no pulso e cortes de cabelo feitos nos salões mais caros da cidade. E o mais impressionante de tudo, cada um tinha um par de fones de ouvido dourados ultramodernos, conectados a um aplicativo no celular onde podiam escolher entre diferentes estilos musicais. Tinha uma aba para música eletrônica, outra para funk, pop internacional, sertanejo universitário e até música clássica. Cada pessoa dançava no seu próprio ritmo, criando uma cena quase surreal de 200 pessoas se movimentando em silêncio, como se fosse uma dança fantasma. Entre toda a equipe de funcionários contratada para o evento, garçons, bartenders, seguranças, fotógrafos e organizadores, eu notei uma menina da minha idade que se destacava dos outros.
Era a Mariana, uma jovem de 16 anos que trabalhava como garçonete para ajudar sua família. A Mariana era completamente diferente de todos os adolescentes que estavam ali se divertindo. Ela usava um uniforme simples, saia preta, blusa branca e sapatos baixos pretos, e tinha um jeito tímido e cauteloso de quem não estava acostumada com aquele mundo de luxo extremo. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, sem nenhum adereço caro, e ela não usava maquiagem nem joias. Eu fiquei observando ela durante toda a noite porque percebi que a Mariana olhava tudo ao seu redor com os olhos brilhando de fascínio e curiosidade, exatamente igual eu fazia. Era como se nós dois fôssemos visitantes de outro planeta, tentando entender como funcionava aquele universo paralelo de riqueza e ostentação. Minha tia me contou baixinho que a Mariana morava na periferia da zona sul de São Paulo, em um apartamento pequeno com a mãe, Dona Rosa, que trabalhava como faxineira em escritórios durante a semana. Nos fins de semana, a Mariana pegava trabalhos de garçonete em festas e eventos para complementar a renda familiar e ajudar a pagar o aluguel, a conta de luz e as outras despesas básicas da casa. A diferença entre a realidade da Mariana e dos convidados da festa era gritante. Enquanto ela se preocupava em servir os aperitivos com perfeição para não ser demitida, os jovens ricos ao redor nem notavam sua presença. Para eles, ela era invisível, apenas mais uma funcionária contratada para garantir que a festa fosse perfeita. Eles bebiam refrigerantes importados que custavam mais que o salário diário da Mariana, comiam canapés sofisticados feitos por chefes renomados e desperdiçavam comida sem nem pensar duas vezes. Eu via a Mariana observando aquele desperdício com uma expressão triste no rosto. Enquanto alguns convidados jogavam fora aperitivos caros apenas porque não gostaram do sabor, ela provavelmente estava pensando em quantas refeições sua família poderia fazer com aquela comida. Mas ela continuava trabalhando com dedicação e profissionalismo, sempre com um sorriso educado no rosto. No centro do salão principal, majestoso e imponente, estava a peça mais impressionante de toda a festa, um piano de caudas taimo e branco perolado, gigante e reluzente. O instrumento era uma obra de arte em si mesmo, com teclas de marfim legítimo, acabamento em laca brilhante que espelhava as luzes coloridas da festa, e pernas curvas decoradas com detalhes dourados. Minha tia me disse sussurrando que aquele piano custava mais de R$ 800.000, mais dinheiro do que muitas famílias ganham em uma vida inteira. O piano estava posicionado em uma pequena elevação no centro do salão, cercado por luzes especiais que o faziam brilhar como uma joia preciosa. Era claramente o ponto focal da decoração, mas a Isabela havia sido categórica com todos os funcionários: ninguém podia tocar o instrumento durante a festa. Era uma peça de decoração, um símbolo do status e da riqueza da família, não um instrumento para ser usado. Ao redor do piano tinham cordões dourados que impediam as pessoas de se aproximarem demais, e dois seguranças discretos ficavam por perto para garantir que ninguém tocasse no instrumento valioso. Para a família Ferreira, aquele piano representava sofisticação e bom gosto, uma demonstração silenciosa de que tinham dinheiro suficiente para comprar objetos de arte raríssimos apenas para exibição. Durante as primeiras horas da festa, tudo corria normalmente. Os convidados dançavam em seus fones de ouvido, conversavam em grupos, tiravam selfies para postar nas redes sociais e aproveitavam a comida e bebida à vontade. A Isabela, vestindo um vestido rosa de princesa que provavelmente custou mais que um carro popular, circulava entre os convidados recebendo parabéns e presentes caríssimos, joias, eletrônicos importados, roupas de grife, e até mesmo as chaves de um carro conversível que ela ganharia quando completasse 18 anos. Por volta das 10h30 da noite, durante uma pausa no serviço enquanto a equipe repunha os aperitivos e drinks, aconteceu algo que mudaria completamente o rumo daquela noite. Eu estava ajudando minha tia a organizar as bandejas na cozinha quando olhei pela porta e vi a Mariana se aproximando lentamente do piano,
como se fosse atraída por uma força magnética invisível. Ela olhou para todos os lados para verificar se os seguranças estavam distraídos, respirou fundo e, com muito cuidado, passou por baixo dos cordões de proteção. Suas mãos tremiam de nervosismo e emoção quando ela tocou pela primeira vez nas teclas de marfim daquele instrumento magnífico. Os olhos dela se encheram de lágrimas e brilharam com uma intensidade que me deu vontade de chorar junto. O que eu não sabia naquele momento, mas descobri depois, era que a Mariana tinha uma história incrível com a música. Desde pequena, ela sonhava em aprender piano, mas sua família nunca teve condições financeiras para pagar aulas ou comprar um instrumento. Quando ela tinha 12 anos, encontrou um teclado eletrônico velho e quebrado em um ferro velho perto de casa. Estava faltando várias teclas, o som saía chiado e metade das funções não funcionavam, mas ela implorou para a mãe deixar ela levar para casa. Durante 4 anos, a Mariana havia se dedicado a aprender piano de forma completamente autodidata. Ela assistia tutoriais gratuitos no YouTube usando o celular emprestado da vizinha, baixava partituras grátis da internet e praticava horas e horas naquele teclado defeituoso. Nos dias em que não conseguia usar o celular da vizinha, ela desenhava teclas de piano no papel e simulava os movimentos dos dedos, memorizando as posições de cada nota. Seu sonho era um dia tocar em um piano de verdade, sentir o peso das teclas de marfim, ouvir a sonoridade rica e profunda que só um instrumento acústico pode produzir. Para ela, aquele Steinway branco não era apenas uma peça decorativa, cara, era a materialização de todos os seus sonhos musicais. Quando a Mariana finalmente pressionou as primeiras teclas do piano, o som que saiu foi tão puro e cristalino que até os funcionários da cozinha pararam o que estavam fazendo para escutar. Ela fechou os olhos, respirou fundo e suas mãos encontraram automaticamente a posição para começar a tocar sua música favorita. Mas de repente, antes que ela pudesse tocar mais de algumas notas, uma voz estridente cortou o ar como uma sirene. Era Valentina Rodrigues, prima da Isabela e conhecida em toda a escola por sua arrogância, prepotência e desprezo absoluto por qualquer pessoa que ela considerasse inferior. Valentina vinha de uma família ainda mais rica que os Ferreira e fazia questão de humilhar qualquer pessoa que não estivesse no mesmo nível social que ela. Valentina se aproximou da Mariana como uma predadora se aproxima de sua presa, o rosto vermelho de indignação e os olhos cheios de desprezo. Ela começou a gritar, fazendo gestos exagerados e chamando a atenção de todos ao redor. Suas palavras eram como chicotadas na autoestima da pobre Mariana, que se encolhia cada vez mais a cada insulto. A coitada da Mariana ficou completamente vermelha de vergonha, as mãos tremendo descontroladamente, e se afastou do piano como se tivesse tocado em algo que queimava. Ela tentou se misturar com os outros funcionários e desaparecer na multidão, claramente arrependida de ter se aproximado do instrumento sagrado da família rica. Mas nem tudo estava perdido. A Isabela Ferreira, que era a aniversariante e estava observando toda a cena de longe, tinha presenciado tanto a aproximação delicada da Mariana ao piano quanto a humilhação cruel imposta por sua prima. Diferente de Valentina, Isabela tinha sido criada com valores mais humanos por sua avó materna, uma senhora que sempre ensinou que o dinheiro não torna ninguém superior aos outros. Isabela se aproximou do grupo com curiosidade, genuína brilhando em seus olhos. Ela tirou seus fones de ouvido dourados que custavam mais de R$ 2.000 e se dirigiu diretamente a Mariana com uma voz suave e interessada. Ignorando completamente os protestos indignados de Valentina, Isabela perguntou se a Mariana realmente sabia tocar piano. A resposta veio em um sussurro quase inaudível, carregado de timidez e insegurança. Mariana disse que sabia apenas um pouquinho, como se seu talento fosse algo insignificante e sem valor. Mas Isabela, com uma intuição que ia além de sua pouca idade, percebeu que havia algo especial naquela garota humilde. Com uma gentileza que contrastava completamente com a crueldade de Valentina, Isabela pediu para Mariana mostrar o que sabia fazer.
Ela até mesmo afastou os cordões de proteção do piano e fez um gesto convidativo para que Mariana se aproximasse novamente do instrumento. O que aconteceu a partir daquele momento foi simplesmente mágico, uma dessas coisas que a gente só vê em filmes, mas que às vezes acontecem na vida real. A Mariana, ainda tremendo de nervosismo, mas encorajada pela gentileza de Isabela, se aproximou novamente do piano com os olhos brilhando de emoção. Ela se sentou no banco estofado, ajustou a postura como tinha visto nos vídeos do YouTube, colocou as mãos na posição inicial, fechou os olhos por alguns segundos para se concentrar, e então começou a tocar a música mais linda que eu já havia escutado na minha vida, Furelise, de Beethoven. Gente, vocês não conseguem imaginar como foi emocionante presenciar aquele momento. A música fluía pelos dedos da Mariana como se ela fosse uma pianista profissional com décadas de experiência. Cada nota era executada com precisão técnica perfeita, mas mais do que isso, ela colocava uma emoção tão intensa em cada acorde que dava para sentir a alma dela se expressando através das teclas. O som do piano Steinway era absolutamente perfeito, rico, encorpado, com harmônicos que ecoavam pelo salão criando uma atmosfera quase celestial. Era como se o instrumento tivesse finalmente encontrado seu propósito verdadeiro, deixando de ser apenas uma peça decorativa cara para se tornar o veículo de expressão de um talento genuíno. Uma coisa absolutamente mágica começou a acontecer no salão. O som da música clássica começou a competir com as batidas eletrônicas que saíam dos fones de ouvido dos convidados. Um por um, como se fossem hipnotizados pela melodia, os jovens ricos começaram a tirar seus fones dourados e se aproximar do piano para escutar melhor. Primeiro foram só alguns curiosos que pararam para ver o que estava acontecendo. Depois mais pessoas se juntaram, atraídas pelo som incomum em uma festa que deveria ser completamente silenciosa. Em poucos minutos, praticamente todos os 200 convidados tinham formado um semicírculo ao redor do piano, completamente fascinados pela performance inesperada. A festa silenciosa havia se transformado na festa com a música mais linda do mundo. Os telões que antes passavam vídeos de música eletrônica agora refletiam as luzes do lustre de cristal, criando um jogo de luz e sombra que parecia dançar junto com a melodia do piano. O contraste era surreal, uma garota pobre, vestida com uniforme simples, tocando música clássica para uma plateia de jovens milionários em uma mansão de luxo. A Mariana tocava com uma paixão tão intensa que conseguia transmitir exatamente cada sentimento que Beethoven havia colocado na composição original. Dava para sentir a melancolia, a esperança, a alegria e a nostalgia que se alternavam durante os diferentes movimentos da peça. Alguns convidados começaram a filmar com os celulares de última geração, outros ficaram completamente parados, apenas admirando aquele momento único e especial. Eu notei que algumas pessoas tinham lágrimas nos olhos, não só eu, mas também alguns dos jovens ricos que provavelmente nunca haviam sido tocados emocionalmente por música clássica. Era como se a música tivesse o poder de quebrar todas as barreiras sociais e econômicas, conectando pessoas de mundos completamente diferentes através da linguagem universal da arte. A técnica da Mariana era impressionante para alguém que havia aprendido sozinha. Seus dedos dançavam pelas teclas com agilidade e precisão, nunca errando uma nota sequer. A dinâmica da música, os momentos suaves e delicados alternando com passagens mais intensas e dramáticas, era executada com um controle emocional que rivalizava com pianistas profissionais. Quando ela chegou ao clímax da peça, toda a atmosfera do salão mudou. As luzes coloridas da festa pareciam pulsar no ritmo da música, os cristais do lustre vibravam criando pequenos reflexos de arco-íris nas paredes de mármore, e até mesmo os funcionários da cozinha tinham parado suas atividades para escutar a performance extraordinária. Quando a última nota ecoou pelo salão, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por alguns segundos que pareceram eternos, ninguém se moveu, ninguém falou,
ninguém nem mesmo respirou. Era como se todos estivessem processando que acabavam de presenciar um momento de arte pura que havia transformado completamente a energia daquela festa de ostentação em algo profundo e significativo. Então, como se fosse um sinal combinado, o salão explodiu em aplausos espontâneos e entusiasmados. Não eram palmas educadas de cortesia, mas ovação genuína de pessoas que reconheciam ter presenciado algo verdadeiramente especial. Alguns convidados gritavam bravo e incrível, outros simplesmente batiam palmas com lágrimas escorrendo pelo rosto. A Isabela estava completamente emocionada, com as mãos no coração e lágrimas borrando sua maquiagem profissional de festa. Ela se aproximou da Mariana e, com uma voz embargada pela emoção, perguntou onde ela havia aprendido a tocar de forma tão magistral. A resposta da Mariana me impressionou ainda mais do que sua performance no piano. Com humildade e simplicidade, ela explicou que havia aprendido tudo sozinha, assistindo vídeos gratuitos na internet e praticando em um teclado quebrado que encontrou no lixo. Ela falou sobre as horas de dedicação, sobre os sonhos de um dia poder tocar em um piano de verdade, e sobre como a música era a única coisa que a fazia esquecer das dificuldades financeiras de sua família. Enquanto a Mariana falava, eu percebi que toda a plateia estava completamente hipnotizada. Aqueles jovens que haviam crescido tendo tudo servido em pratos de ouro estavam descobrindo o que significava verdadeira determinação e paixão por algo. Eles estavam vendo na prática que o talento mais impressionante pode surgir das circunstâncias mais humildes. Mas nem todos estavam aprovando aquele momento de reconhecimento. Valentina, que havia ficado temporariamente calada durante a performance, explodiu em uma nova onda de indignação. Seu rosto estava vermelho de raiva e seus olhos brilhavam com um ódio que era assustador de se ver em alguém tão jovem. Ela começou a falar coisas absolutamente horríveis, dizendo que a aniversariante estava sendo ridícula ao dar atenção para uma simples garçonete. Valentina usou palavras cruéis e preconceituosas, tentando diminuir não só o talento da Mariana, mas também sua dignidade como pessoa. Ela falava sobre o lugar social, sobre como era inadequado uma empregada receber aplausos de convidados ricos, e sobre como aquilo estava arruinando a festa. As palavras de Valentina eram como punhaladas na autoestima da Mariana. A pobre garota, que havia acabado de viver o momento mais mágico de sua vida, começou a se encolher novamente, voltando ao estado de timidez e insegurança. Era doloroso ver como o preconceito e a crueldade podiam destruir um momento tão bonito. Mas a Isabela, que havia crescido ouvindo as lições de humildade de sua avó, mostrou uma maturidade impressionante para sua idade. Ela enfrentou Valentina com uma firmeza que surpreendeu todos os presentes, inclusive a mim. Isabela disse que sua prima estava sendo preconceituosa, cruel e que havia acabado de presenciar algo extraordinário que deveria ser celebrado, não atacado. O confronto entre as duas primas criou uma tensão palpável no salão. De um lado estava Valentina, representando o pior do preconceito social e da arrogância dos ricos. Do outro lado estava Isabela, mostrando que é possível ter dinheiro e ao mesmo tempo ter coração e valores humanos. Todos os convidados estavam divididos, alguns apoiando Valentina com sussurros maliciosos, outros claramente do lado de Isabela e da Mariana. Nesse momento de tensão máxima, chegou ao salão a pessoa que eu menos esperava ver, Dona Rosa, a mãe da Mariana. A pobre mulher, de mãos calejadas pelo trabalho pesado e vestindo roupas humildes, havia sido chamada por outros funcionários que ficaram preocupados com o escândalo que sua filha havia causado. Dona Rosa estava claramente constrangida e assustada. Ela não entendia direito o que havia acontecido, só sabia que sua filha havia se metido em algum tipo de problema com os patrões ricos. Com a humildade de quem sempre trabalhou para servir outros, ela começou a pedir desculpas repetidamente, puxando Mariana pelo braço e prometendo que aquilo nunca mais aconteceria. Ver aquela cena partiu meu coração.
Uma mãe trabalhadora pedindo desculpas por sua filha ter demonstrado um talento extraordinário, uma jovem talentosa sendo arrastada para longe de seu momento de glória por medo das consequências sociais. Era a representação perfeita de como nossa sociedade trata as pessoas baseando-se em sua classe social ao invés de reconhecer seu valor como seres humanos. Mas a Isabela não ia deixar aquela injustiça acontecer. Com uma determinação que mostrava sua verdadeira personalidade, ela gritou para que mãe e filha não fossem embora. Sua voz ecoou por todo o salão, fazendo com que todos parassem para prestar atenção no que ela tinha a dizer. Isabela subiu em uma cadeira dourada no centro do salão, pedindo a atenção completa de todos os 200 convidados. O que ela fez a seguir foi um dos discursos mais bonitos e emocionantes que eu já escutei em toda a minha vida, especialmente vindo de uma garota de apenas 15 anos. Ela falou sobre como aquela noite havia se tornado especial não por causa da decoração cara, dos fones de ouvido dourados ou dos aperitivos gourmet, mas por causa do talento genuíno da Mariana. Isabela disse que havia aprendido uma lição valiosa, que o talento verdadeiro não tem classe social, não pode ser comprado em lojas de luxo e não depende do endereço onde a pessoa mora. Ela explicou para todos os convidados que estavam presenciando algo raro e precioso, a demonstração de que a dedicação, a paixão e o trabalho duro podem produzir resultados mais impressionantes que todo o dinheiro do mundo. Isabela falou sobre como se sentia envergonhada pela forma como Valentina havia tratado Mariana, e como esperava que todos ali aprendessem a valorizar as pessoas pelos seus talentos e caráter, não pela conta bancária de seus pais. O discurso de Isabela foi tão poderoso e emocionante que muitos convidados começaram a aplaudir antes mesmo dela terminar. Alguns dos jovens que inicialmente haviam apoiado Valentina agora pareciam envergonhados de suas atitudes preconceituosas. Era como se Isabela tivesse acendido uma luz na consciência de toda aquela plateia privilegiada. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente e emocionante. Isabela, em um gesto que ninguém esperava e que ficou gravado para sempre na minha memória, tirou o colar de diamantes que ela havia ganhado de presente dos pais, uma peça de joalheria avaliada em mais de R$ 100.000, e o entregou para Mariana. O salão ficou em silêncio absoluto. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo, uma jovem rica dando uma joia caríssima para uma garçonete pobre. Mas Isabela não parou por aí. Ela prometeu pagar todos os estudos da Mariana no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, a escola de música mais prestigiosa e cara da cidade. A reação foi instantânea e dramática. Valentina ficou boquiaberta de indignação. Alguns convidados sussurraram entre si com espanto, e Dona Rosa começou a chorar lágrimas de emoção tão intensas que todo seu corpo tremia. A própria Mariana não conseguia falar, apenas olhava alternadamente para o colar em suas mãos e para Isabela, como se não conseguisse processar que aquilo estava realmente acontecendo. Isabela explicou que quem estava ganhando o verdadeiro presente era ela mesma, porque havia descoberto uma amiga incrível em seu aniversário. Ela falou sobre como a música tinha o poder mágico de unir pessoas de mundos diferentes e quebrar todas as barreiras que a sociedade constrói entre as classes sociais. Naquele momento, algo mudou definitivamente na atmosfera da festa. Não era mais uma celebração de ostentação e riqueza, mas sim uma celebração de talento, amizade e valores humanos genuínos. Muitos convidados se aproximaram da Mariana para cumprimentá-la e pedir desculpas pela forma como ela havia sido tratada inicialmente. Alguns até pediram para ela tocar mais uma música, mas Mariana estava emocionalmente exausta para continuar. O resto da noite passou como um sonho. Isabela e Mariana conversaram por horas, descobrindo que tinham muito mais em comum do que imaginavam. Ambas adoravam música clássica, sonhavam em viajar pelo mundo e tinham sonhos artísticos que iam muito além do que suas circunstâncias permitiam. A diferença era que Isabela tinha todos os recursos para realizar seus sonhos, enquanto Mariana só tinha determinação e talento. Valentina, por outro lado,
passou o resto da festa isolada e irritada, claramente incomodada com o rumo que os eventos haviam tomado. Alguns de seus amigos mais próximos, que sempre a apoiavam em suas atitudes preconceituosas, começaram a se distanciar dela depois de presenciar sua crueldade gratuita contra Mariana. Nos meses que se seguiram àquela noite transformadora, muita coisa mudou na vida de todos os envolvidos. Isabela cumpriu sua promessa e matriculou Mariana no Conservatório Dramático e Musical, pagando não só as mensalidades caríssimas, mas também comprando um piano acústico para ela praticar em casa. As duas se tornaram melhores amigas, conversando todos os dias e se encontrando regularmente. Isabela descobriu que ter uma amiga de verdade, que gostava dela pela pessoa que era e não pelo dinheiro que tinha, era muito mais valioso que todas as amizades interesseiras que ela mantinha antes. Mariana floresceu como uma flor que finalmente recebeu água e luz solar. Seus professores no conservatório ficaram impressionados com seu talento natural e sua dedicação aos estudos. Ela aprendeu teoria musical, história da música e técnicas avançadas de piano que transformaram sua habilidade autodidata em conhecimento profissional refinado. 6 meses depois daquela noite mágica, eu fui junto com minha tia para um evento que eu nunca vou esquecer, o primeiro recital público da Mariana no Teatro Municipal de São Paulo, o palco mais prestigioso da cidade para apresentações de música clássica. O teatro estava lotado não só com estudantes do conservatório e professores, mas também com muitos dos jovens que estiveram na festa silenciosa da Isabela. Alguns estavam genuinamente interessados em apoiar Mariana, outros vinham por curiosidade mórbida para ver se a garçonete realmente tinha talento ou se tudo não havia passado de um golpe de sorte. Quando Mariana apareceu no palco, vestindo um vestido negro elegante emprestado por Isabela e com os cabelos arrumados profissionalmente, ela estava completamente transformada. Não era mais a garota tímida e insegura que havia se escondido dos gritos de Valentina. Era uma jovem artista confiante, pronta para mostrar ao mundo o resultado de anos de dedicação e meses de estudo formal. A performance dela foi absolutamente transcendental. Ela tocou um repertório que incluía Chopin, Debussy, Mozart e Beethoven, demonstrando não só técnica impecável mas também maturidade interpretativa que impressionou até os críticos musicais profissionais que estavam na plateia. Na primeira fila, Isabela aplaudia com lágrimas de orgulho escorrendo pelo rosto, sabendo que havia participado de algo muito maior que uma simples boa ação. Ela havia ajudado a revelar um talento que poderia ter permanecido escondido para sempre nas circunstâncias sociais injustas do nosso país. Dona Rosa também estava na plateia, usando pela primeira vez na vida um vestido novo que Isabela havia comprado para ela. A mãe trabalhadora chorava de emoção ao ver sua filha brilhando em um dos palcos mais importantes do Brasil, realizando sonhos que ela nem sabia que era possível sonhar. Até mesmo alguns ex-amigos de Valentina estavam lá, muitos deles visivelmente emocionados e arrependidos de suas atitudes preconceituosas. A própria Valentina não apareceu no recital, mas soubemos depois que ela assistiu a uma gravação da performance e ficou calada por semanas, aparentemente refletindo sobre suas próprias atitudes e valores. Quando a última nota ecoou pelo teatro e os aplausos explodiram na plateia, eu percebi que estava presenciando o final perfeito de uma história que havia começado com uma festa silenciosa e se transformado na sinfonia mais barulhenta de sentimentos bons que já existiu. Mas a história não acabou naquele recital mágico. Na verdade, aquele foi apenas o começo de uma jornada ainda mais incrível que duraria anos e mudaria não só a vida da Mariana e da Isabela, mas de muitas outras pessoas que foram tocadas por essa história de amizade e superação. Depois do sucesso estrondoso do recital no Teatro Municipal, Mariana começou a receber convites para se apresentar em outros eventos culturais importantes da cidade.
Sua fama como a pianista prodígio que havia sido descoberta em uma festa silenciosa se espalhou rapidamente pelas redes sociais e pela mídia local. Isabela ficou absolutamente radiante ao ver sua melhor amiga conquistando o reconhecimento que sempre mereceu. Mas o que mais me impressionou foi como ela nunca tentou se aproveitar da situação ou roubar os holofotes da Mariana. Pelo contrário, Isabela sempre fazia questão de ficar nos bastidores, apoiando discretamente e garantindo que Mariana tivesse todos os recursos necessários para continuar se desenvolvendo como artista. Uma das coisas mais bonitas que aconteceram foi quando Isabela convenceu seus pais a criar uma fundação destinada a descobrir e apoiar jovens talentos de famílias carentes. O projeto foi batizado de Fundação Notas de Esperança e tinha como objetivo principal oferecer bolsas de estudo, instrumentos musicais e apoio psicológico para crianças e adolescentes que demonstrassem aptidão artística mas não tivessem condições financeiras de desenvolver seus dons. Mariana se tornou a primeira embaixadora da fundação, usando sua própria história como exemplo de que é possível superar qualquer obstáculo quando se tem determinação e quando se encontra pessoas dispostas a ajudar. Ela visitava escolas públicas, orfanatos e comunidades carentes, tocando piano e contando sua trajetória para inspirar outras crianças a perseguir seus sonhos artísticos. O que mais me emocionava era ver como Mariana havia se transformado de uma garota tímida e insegura em uma jovem confiante e inspiradora. Ela falava com paixão sobre música, sobre a importância da arte na vida das pessoas e sobre como cada criança tem um talento especial esperando para ser descoberto. Durante essas visitas, Mariana sempre levava partituras simples e ensinava as crianças a tocar melodias básicas em teclados doados pela fundação. Era emocionante ver o brilho nos olhos das crianças quando conseguiam tocar suas primeiras notas, o mesmo brilho que eu havia visto nos olhos da Mariana naquela noite na mansão de Alphaville. Isabela sempre acompanhava essas visitas, e juntas elas descobriram dezenas de crianças talentosas que foram acolhidas pela fundação. Tinha um menino de 8 anos que tocava violão de forma autodidata usando instrumentos improvisados com latas e barbante. Uma menina de 10 anos que cantava de forma angelical mas nunca havia tido aulas de canto. Gêmeos de 12 anos que criavam melodias incríveis assobiando porque nunca haviam visto instrumentos musicais de verdade. Cada descoberta era uma nova vitória, uma prova de que o talento está espalhado por toda parte, esperando apenas oportunidades para florescer. A fundação cresceu rapidamente e logo estava apoiando mais de 50 jovens artistas de comunidades carentes por todo o estado de São Paulo. Mas talvez a transformação mais impressionante de todas tenha acontecido com a própria Valentina. Cerca de um ano depois da festa silenciosa, ela apareceu inesperadamente na casa de Isabela, com os olhos vermelhos de tanto chorar e pedindo desculpas sinceras pelo que havia feito com Mariana. Isabela me contou que Valentina havia passado meses refletindo sobre suas atitudes e valores, especialmente depois de assistir às gravações dos recitais da Mariana e ver o impacto positivo que a fundação estava tendo na vida de tantas crianças. Ela admitiu que havia sido criada em um ambiente de preconceito e elitismo, mas que queria mudar e se tornar uma pessoa melhor. Mariana, com a generosidade que sempre caracterizou seu coração, aceitou as desculpas de Valentina e até mesmo a convidou para conhecer alguns dos projetos da fundação. Foi tocante ver Valentina interagindo com as crianças carentes, claramente emocionada ao perceber o quanto suas atitudes antigas haviam sido cruéis e injustas. Valentina acabou se tornando uma das principais financiadoras da fundação, usando parte de sua herança familiar para comprar instrumentos musicais e custear aulas para as crianças. Era como se ela estivesse tentando compensar anos de preconceito através de ações genuinamente altruístas. 2 anos após a festa silenciosa, Mariana recebeu uma proposta que ninguém esperava, uma bolsa de estudos integral para estudar piano no Conservatório de Paris,
uma das mais prestigiosas escolas de música do mundo. Era uma oportunidade única, mas que significaria ficar longe do Brasil, de sua mãe e de Isabela por pelo menos 4 anos. A decisão foi muito difícil. Mariana chorou por dias, dividida entre o sonho de estudar em Paris e o medo de deixar para trás tudo que havia conquistado. Isabela, mais uma vez mostrando sua maturidade e generosidade, foi quem convenceu a amiga a aceitar a bolsa. Ela disse que os verdadeiros amigos querem ver o crescimento e sucesso um do outro, mesmo que isso signifique temporariamente ficar longe. Isabela prometeu que cuidaria da fundação enquanto Mariana estivesse fora e que as duas manteriam contato diário através de videochamadas. A despedida no aeroporto foi emocionante demais. Dona Rosa chorava abraçada na filha, orgulhosa mas triste ao mesmo tempo. Isabela entregou para Mariana um presente muito especial, o piano de cauda Steinway da Festa Silenciosa, que seus pais haviam concordado em enviar para Paris para que ela pudesse praticar em seu próprio instrumento. Mariana ficou em choque. Aquele piano não era apenas um instrumento caro, era o símbolo de toda a transformação pela qual ela havia passado, o local onde seus sonhos haviam começado a se tornar realidade. Isabela disse que não conseguia mais olhar para o piano sem lembrar daquela noite mágica, e que queria que ele continuasse fazendo música com as mãos talentosas de sua melhor amiga. Durante os anos que Mariana passou em Paris, ela manteve contato constante conosco através das redes sociais. Via as fotos dela tocando no famoso conservatório, conhecendo pianistas renomados mundialmente, se apresentando em salas de concerto históricas onde grandes mestres da música clássica haviam tocado no passado. Mas o que mais me impressionava era como ela nunca esqueceu suas origens humildes ou perdeu a simplicidade que sempre a caracterizou. Em todas as cartas e vídeos que mandava, Mariana falava sobre como estava aprendendo não só técnicas avançadas de piano, mas também sobre diferentes culturas musicais, história da arte, e como pretendia usar todo esse conhecimento para expandir ainda mais o trabalho da Fundação Notas de Esperança quando voltasse ao Brasil. Isabela, por sua vez, se dedicou integralmente ao trabalho da fundação durante a ausência da amiga. Ela estudou administração, aprendeu sobre gestão de projetos sociais e transformou aquela ideia inicial em uma organização séria e eficiente que já havia mudado a vida de centenas de crianças e adolescentes. Valentina também se envolveu cada vez mais com o projeto, descobrindo que tinha talento para captação de recursos e parcerias estratégicas. Era impressionante ver como aquela garota que um dia havia sido símbolo de preconceito e crueldade agora trabalhava incansavelmente para dar oportunidades a crianças carentes. Quando Mariana finalmente voltou de Paris, 4 anos depois, ela estava completamente transformada em uma artista madura e sofisticada, mas havia mantido a humildade e o carinho pelas pessoas que sempre fizeram parte de sua personalidade. Seu primeiro concerto de retorno foi organizado justamente no Teatro Municipal, o mesmo palco onde ela havia se apresentado pela primeira vez anos antes. Mas dessa vez era diferente. Mariana não era mais uma jovem talentosa tentando provar seu valor, ela era uma pianista reconhecida internacionalmente, que havia estudado com os melhores mestres do mundo e estava retornando para casa para retribuir todo o carinho e apoio que havia recebido. O concerto foi um evento histórico. O teatro estava completamente lotado, com ingressos esgotados semanas antes da apresentação. Na plateia estavam não só os críticos musicais mais respeitados do país, mas também centenas de crianças e adolescentes atendidos pela Fundação Notas de Esperança, muitos deles se apresentando em público pela primeira vez. O programa do concerto foi cuidadosamente planejado para contar a história de Mariana através da música. Ela começou tocando Furelise, a mesma música que havia executado naquela festa silenciosa anos antes, mas agora com uma maturidade interpretativa que demonstrava claramente sua evolução como artista.
Em seguida, ela tocou peças de compositores brasileiros, franceses e alemães que havia estudado em Paris, mostrando como havia absorvido diferentes tradições musicais sem perder suas raízes culturais. Mas o momento mais emocionante do concerto foi quando Mariana convidou algumas das crianças da fundação para se apresentarem junto com ela. Vi garotos e garotas de comunidades carentes subindo no palco do Teatro Municipal, alguns nervosos, outros radiantes de felicidade, todos carregando instrumentos doados pela fundação e dispostos a mostrar ao mundo que o talento não tem classe social. Foi uma celebração da música como força transformadora e democratizadora. No final do concerto, quando os aplausos finalmente cessaram, Mariana fez um discurso que me fez chorar de emoção. Ela falou sobre gratidão, sobre como uma única noite havia mudado completamente o rumo de sua vida e sobre a responsabilidade que sentia de usar seu talento para abrir portas para outras crianças que estavam na mesma situação que ela havia estado anos antes. Ela agradeceu especialmente a Isabela, que estava na primeira fila chorando de orgulho, e disse que a verdadeira música não está nas notas que tocamos, mas nas vidas que conseguimos tocar através da arte. Foi um momento de conexão humana tão profunda que toda a plateia se levantou para uma ovação que durou mais de 10 minutos. Hoje, 5 anos depois daquela festa silenciosa que mudou tudo, Mariana é uma pianista reconhecida mundialmente, que se apresenta nos principais teatros do Brasil e do exterior. Ela gravou 3 álbuns, ganhou prêmios internacionais e é considerada uma das maiores revelações da música clássica brasileira das últimas décadas. Mas para mim, o mais impressionante não são os prêmios ou o reconhecimento profissional. O que realmente importa é como ela usa sua posição para continuar transformando vidas através da Fundação Notas de Esperança, que já atendeu mais de 1.000 crianças e adolescentes carentes em todo o Brasil. Isabela continua sendo sua melhor amiga e parceira na fundação, provando que amizades verdadeiras podem superar qualquer diferença social ou econômica. As duas viajam regularmente pelo país, descobrindo novos talentos e levando esperança para comunidades que nunca tiveram acesso à educação artística de qualidade. Valentina se tornou uma das principais gestoras da fundação e uma defensora ferrenha dos direitos das crianças carentes. Ela fala publicamente sobre sua transformação pessoal e sobre como o preconceito é uma doença que pode ser curada através do conhecimento e da convivência com pessoas diferentes de nós. Dona Rosa, que por tantos anos trabalhou como faxineira para sustentar a família, hoje é uma das coordenadoras da fundação, usando sua experiência de vida para identificar famílias que precisam de apoio. Ela se tornou uma figura materna para centenas de crianças atendidas pelo projeto. A história da Mariana me ensinou lições que vou carregar para o resto da vida. Primeiro, que não importa de onde a gente vem, qual é o bairro onde moramos, ou quanto dinheiro nossa família tem no banco. O que realmente importa são nossos sonhos, nossa dedicação para alcançá-los e nossa disposição para trabalhar duro mesmo quando as circunstâncias são desfavoráveis. Segundo, que existem pessoas boas no mundo, como a Isabela, que tem a coragem de fazer a diferença quando veem injustiças acontecendo. É fácil ficar calado e fingir que não vemos o preconceito e a crueldade, mas é preciso coragem para se posicionar do lado certo. Terceiro, que a arte, seja música, pintura, dança ou qualquer outra forma de expressão, tem um poder único de quebrar barreiras sociais e conectar pessoas que parecem vir de mundos completamente diferentes. Quando a Mariana tocou piano naquela festa, ela não era mais apenas uma garçonete pobre, ela era uma artista compartilhando sua alma com o mundo. Quarto, que as pessoas podem mudar, como mostrou a transformação da Valentina. Ninguém precisa permanecer prisioneiro de preconceitos ou atitudes negativas se estiver disposto a refletir, aprender e se esforçar para ser uma pessoa melhor.
E por último, que os verdadeiros milagres da vida não acontecem por mágica, mas através de muito trabalho, dedicação e da sorte de encontrar pessoas que acreditam no nosso potencial e estão dispostas a nos ajudar a crescer. A música da Mariana naquela festa silenciosa realmente acabou sendo a música mais alta de todas, porque tocou o coração de todo mundo que estava lá e continuou ecoando na vida de centenas de pessoas ao longo dos anos seguintes. E até hoje, sempre que eu escuto piano clássico, eu lembro daquela noite mágica e entendo que as maiores surpresas da vida podem vir dos lugares mais inesperados, das pessoas mais humildes e dos momentos que parecem mais improváveis. Essa é a história mais bonita que eu conheço sobre como uma festa silenciosa se transformou na festa mais barulhenta de esperança, amizade e realização de sonhos que já existiu. E tudo começou quando uma menina pobre teve coragem de subir ao piano e mostrar que os sonhos realmente podem se tornar realidade, desde que a gente tenha determinação para persegui-los e a sorte de encontrar pessoas que acreditam no nosso potencial.